Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa, agora só dá o comando Alexa ouvir a Folha FM, em todos os aplicativos de rádio você encontra a Folha onde você estiver. São 7h12 em Campos, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, e a gente começa com as principais informações de Campos e região, trazendo a previsão do tempo para Campos hoje, que é de tempo bom, de céu claro, de sol, calor de 33 graus, mínima de 23, agora faz 25 graus aqui no centro, e não há previsão de chuva para hoje aqui na região. 7h13, no programa de hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, temos o prazer de receber aqui nesta bancada o Sandro César, o Sandrão da CUT, vem para falar de temas importantes que mexem aí com a vida praticamente de todo brasileiro, e alguns deles, né, tanto do empresário quanto do empregado, de quem está trabalhando, aposentado. Vamos falar do papel do sindicato nas PECs, duas PECs pelo menos importantes, que é uma delas a PEC da aposentadoria dos agentes comunitários de endemias e a PEC do fim da escala 6x1. Também vamos falar sobre esse orçamento bilionário de 90 bilhões de reais, pelo menos, previstos para este ano no governo Lula, com programas sociais que vão desde Vale Gás até a carteira CNH mais barata. Então passa por todos esses benefícios chamados aí de pacotão da bondade, ou pacote da bondade. E por fim, vamos pedir ao Sérgio, ao Sandrão, para que ele possa fazer aqui uma projeção das eleições 2026 a presidente, governador e também senador. Sandrão, só um instante, já vamos trazer o seu bom dia, vamos passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente então começa esse bate-papo, essa entrevista contigo. 7h14 em Campos, destaques aqui do portal folha1.com.br. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Manchetes de hoje do portal Folha 1, menino de 1 ano morre após se afogar em piscina em Campos. A criança foi socorrida por familiares para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil vai investigar o caso e como foi essa dinâmica do afogamento. A todos os familiares, em meu nome, em nome dessa bancada da Rádio Folha, nossas condolências, sem dúvida nenhuma, uma tragédia na família. Vladimir definirá 2026 em reunião com os secretários na segunda. Em destaque ainda, inscrições para o curso da educação concurso da educação em Campos são prorrogadas agora até 3 de fevereiro. Os detalhes aqui no portal folha1.com.br.
Casal morre atropelado por caminhonete na BR-356 em São João da Barra. Viagem de Castro pode levar Delaroli ao posto de governador. Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão na BR-101. Marquinho do Transporte deixará a gestão Vladimir para concorrer à Alerj. Campos com cratera no Boulevard e sem acessibilidade nas calçadas. Ainda aqui no portal Folha 1, Macaé Energy 2026 terá programação intensa e foco na segurança energética. São 7h17. Estas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado nesta manhã. Sandrão da CUT é servidor público federal do Ministério da Saúde e também presidente da CUT, Rio de Janeiro, diretor do PT, o Partido dos Trabalhadores. Sandrão, bom dia, obrigado pela sua presença, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, quero agradecer ao convite para estar participando desse programa, desse veículo de informação importante aí do Norte Fluminense, sobretudo de Campos, que é a Folha Rádio 98,3 MHz, né? Quero saudar o Luiz, quero saudar aqui o nosso apresentador e dizer que a gente sempre acompanha os programas de vocês, tem uma abordagem muito interessante e quero saudar toda a audiência da Folha nessa manhã de quinta-feira. Obrigado, bem-vindo, 7h18, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia, bom sempre tê-lo aqui conosco nesta bancada, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nogueira, bom dia. Bom dia, Marcelo, na técnica. Bom dia ao Sandrão, nosso convidado. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte e pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesses inícios de jornada de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição. Os pais de alunos que vão levar os filhos agora à escola com o rádio dos carros sintonizado na 98.3. Sandrão, você é guarda de endemia, servidor federal, né? E a gente está agora com essa PEC da aposentadoria dos agentes de saúde, que inclusive tem gerado alguns atritos aí do Senado, né? Nessa disputa aí pela vaga da indicação da vaga ao Supremo, no lugar do ministro Barroso, tem sido algo de disputa entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. Fala um pouco dessa PEC, que impacto ela vai ter para a categoria e dessa disputa política que está rolando entre os dois, entre Alcolumbre e Lula. Bom dia. Bom dia. A pergunta é bastante interessante. O impacto dessa medida, da aprovação da PEC, que é importante destacar que ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, onde só contou com 10 votos contrários, que era do Novo, de alguns parlamentares, alguns deputados do PL, é fundamental para todos os trabalhadores de combate à endemia, agente comunitário de saúde do Brasil, cerca de 450 mil pessoas, uma vez que esses trabalhadores trabalham na saúde e na rua, sujeitos às intempéries aí das atividades diárias que você tem ao trabalhador da rua. O Brasil, infelizmente, não é um lugar tão tranquilo, né, como a gente gostaria que fosse, não é um lugar tão acolhedor hoje, infelizmente, esse advento da violência. Nesse caso aqui específico, a própria doença, né? Você encontra com as pessoas, você vai na casa das pessoas onde elas estão, muitas das vezes, desamparadas pelo sistema de saúde. Você é o primeiro contato do sistema de saúde. Esse agente de combate à endemia, agente comunitário de saúde, é o único trabalho, serviço público, que vai de porta em porta e de casa em casa, que é diferente. Alguns serviços vão até a sua porta, não entram na sua casa. A diferença é que esse trabalho vai em todas as casas de todo o país, e esses trabalhadores trabalham com atividade insalubre. Então, portanto, é de fundamental importância que eles possam ter uma condição diferenciada para aposentar. Acerca da disputa que você bem comenta no Senado Federal entre o senador Alcolumbre, que tenta, de forma anômala, como muita coisa vem acontecendo no Brasil recentemente em relação ao parlamento brasileiro,
tenta indicar o ministro do Supremo, só que não é o que a Constituição prevê. É importante destacar isso. A Constituição prevê que quem indica ministro da Suprema Corte Brasileira é o presidente da República. E cabe ao Congresso sabatinar na CCJ e aprovar ou não, no seu plenário, a indicação do presidente da República. Mas o senador, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, entrou, de fato, numa disputa que penso eu que é de tudo desarrazoada e extrapola o papel do Congresso Nacional. Aliás, é o que o Congresso vem fazendo bem, né? Durante esse período agora, é avançar sobre o orçamento público, as chamadas emendas secretas aí, bilhões de reais vão para os destinos que os brasileiros não sabem para qual. Isso é um problema que tem acontecido no Brasil, a disfunção. O Brasil é o único país do mundo, Aloysio, que tem esse modelo. O modelo onde os parlamentares não apontam para onde vai o orçamento público, mas executam o orçamento público. Isso é uma anomalia gigante que acontece no nosso sistema político. Isso tem prejudicado bastante as ações para a sociedade, as políticas públicas chegarem à sociedade. Tem escândalos aí de cidades que têm mais trator do que habitante. Compraram mais trator do que habitante. Algumas cidades pelo interior do Brasil. Então isso é algo que, de todo desproporcional, nada razoável e que precisa ser combatido. Se o orçamento secreto dá um programa. Mas, o Sandrão, seguindo aqui nessa PEC da aposentadoria dos agentes, qual é a expectativa agora, depois da aprovação no Congresso, na Câmara, a passar pelo Senado? Tem alguma dificuldade? Qual é a projeção que você faz sobre a aprovação dessa PEC? Nós acreditamos que será aprovada, ainda mais que nós vivenciamos um ano par, né? No Brasil as coisas andam bem nos anos pares. Ou seja, são os anos eleitorais. E nesse caso, como é algo que atende mais de 450 mil pessoas, eu acho muito difícil não ser aprovado. Acredito muito na aprovação, até mesmo porque no Senado vai renovar 2/3, né, dos 81 senadores. Então 2/3 dos senadores estão indo às urnas. E os demais têm candidatos pelo Brasil afora. Então a gente tem uma perspectiva muito positiva em aprovar. É claro que tem havido um debate grande aí, pelos meios de comunicação, sobretudo do setor econômico, de tentar evitar dizendo que isso causa um grande impacto às contas públicas. Quando, na verdade, o grande impacto às contas públicas causam as desonerações que são feitas ao setor produtivo do país, né? E muitas das vezes nem tão produtivo é assim, dado o valor dos recursos públicos que são vertidos em favor desses setores da economia. Eu costumo dizer que é pouco razoável se dar 540 bilhões de reais para o setor agrícola e depois dizer que ele é bem produtivo. Mas com dinheiro desse, até se plantasse capim, seria produtivo, né? Muitas vezes planta capim, porque parte desse dinheiro é para exportação de carne, né? Pro gado, verdade. Nem serve o trocadilho, porque planta o capim mesmo. Aliás, planta o capim da carne que muitas das vezes o nosso povo não consegue comer. Agora, Sandrão, você e Nogueira falaram da questão do orçamento secreto. Não é segredo que, se lembra da campanha presidencial de 2022, Lula bateu muito nessa questão, né? Bateu muito e prometeu, chegou a mandar recado verbal para o Lira, né? Um debate ao vivo, que essa festa ia acabar, foi a expressão que ele usou. No entanto, quando você vai olhar os números, o governo Lula pagou de emendas parlamentares em 2025 31,5 bilhões. E se você for analisar os três primeiros anos do governo Lula 3, ele pagou no total em emendas parlamentares 81,88 bilhões, 127 bilhões de emendas parlamentares contra 81,8 de Bolsonaro nos 3 primeiros anos, ou seja, ele aumentou bem o governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. Como é que você vê essa dissonância entre o discurso de Lula para se eleger e a prática do seu governo nesses 3 primeiros anos? É muito tranquilo de responder isso, né? A democracia é um regime que impõe respeito ao resultado da eleição, né? E o povo brasileiro
resolveu eleger um Congresso Nacional com esse perfil que tem aí, que avança sobre o orçamento público. E não é o presidente da República que controla o Congresso, a gente sabe muito bem disso. No nosso sistema político, que é bem anômalo, o Congresso se investe de um poder que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Mas também não posso dizer que todos os recursos das emendas têm ido para descaminho. A gente tem bons exemplos do investimento das emendas parlamentares, né? E é fato que no governo Bolsonaro, eu não conheço, eu sou aqui do Rio de Janeiro, como vocês, eu não conheço uma obra sequer que foi entregue no governo do Bolsonaro. Né? Não conheço uma obra aqui no Rio de Janeiro, uma sequer. Eu fico procurando, tento encontrar, tenho feito esforço danado para encontrar alguma coisa feita com orçamento público. Aqui no Rio de Janeiro eu não encontro. Já ao contrário, eu posso enumerar. Agora é fato que existe uma diferença tremenda entre um governo e outro. Agora o desafio que tem se colocado aí em enfrentar o orçamento secreto é imenso. Por exemplo, o próprio Supremo tem tomado algumas medidas moralizadoras através do ministro Flávio Dino. Né? Tem, de fato, apontado aí, por exemplo, o que muda? Essas emendas, é bom se dizer que no tempo do governo Bolsonaro não eram impositivas. A gente lembra disso, né? Mas não eram impositivas, né? Agora são impositivas essas emendas. Não é discricionário se o presidente vai aplicar ou não a emenda. Hoje são impositivas as emendas parlamentares. Isso é um problema. Isso é um problema que, de fato, é isso que eu digo. Há uma anomalia no sistema político que talvez fosse resolvido por uma reforma política, mas que também não seria fácil, uma vez que esse Congresso, que está aí vamos dizer, favorecendo das emendas parlamentares, é o mesmo que votaria nessa reforma política e que, de fato, por isso que ela não sai do papel no sentido de alterar essa correlação de força. Aliás, eu costumo dizer que o Congresso provou do orçamento e gostou. Eu vou repetir, isso dá um programa. Eu me lembro que eu votei no presidencialismo como sistema de governo no Brasil lá na década de 90. Hoje a gente vê muito parlamentarismo aí. 93. 93, não foi, Luiz? Foi. Tinha essa opção de votar, né? Dessa escolha de sistema. Parlamentarismo, foi derrotado. Você votou? Eu votei em presidencialismo. Você votou em quê, Sérgio? Você estava lá? Você é novo. Eu votei no presidencialismo. Eu defendo o presidencialismo, o modelo presidencialista, e defendo o modelo presidencialista pleno, que estava previsto na Constituição de 88. Não, isso está aí. Porque isso não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo. Esse é um modelo anômalo, estranho. Posso falar? Não existe em lugar nenhum no mundo. Centralismo. Pode ser assim? Vamos lá. Centralismo. 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 Aqui, vamos para a escala 6x1, que é o que eu falei no começo do programa também, a gente está falando aqui, que mexe com todo o trabalhador brasileiro, mexe com os empresários. Eu converso muito com os empresários, converso com os trabalhadores. Há uma dificuldade não só de entendimento dessa PEC, como colocar em prática também. Os empresários já logo falam: Cláudio, eu vou acabar tendo que demitir. Como é que é, na verdade, essa luta da CUT, por exemplo, que você preside aqui no estado do Rio, para essa pauta ser aprovada, e quais as chances da gente ter essa pauta aprovada? Aquele governador de Goiás já falou que na prática a gente só trabalha 5 dias, não tem nada de 6x1. O Ronaldo Caiado. Como é que você, então, desenha o andamento dessa pauta hoje no Brasil? Primeiro, é importante dizer que a pauta foi incorporada pelo presidente da República, pelo Poder Executivo. Isso vai ajudar bastante o debate. Que é uma pauta da sociedade, não é uma pauta do governo, é uma pauta da sociedade de escala 6x1, é a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, das centrais sindicais, que, aliás, desde a década de 80, já tem um debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Não é novidade. As pessoas vendem como se fosse algo muito novo. O que é novo no Brasil é a precarização da mão de obra e o avanço do Brasil ter se tornado uma economia de apenas de setor de serviços, né? A gente tem sofrido muito com a perda de indústria, né? O Brasil tem se tornado um grande fazendão no campo, e na cidade virou um país meramente de serviços. Você não tem indústria, está perdendo a indústria do Brasil ao longo do tempo. Eu costumo sempre, a título de comparação, para ilustrar, dizer que o Brasil vem perdendo muito. Na década de 90, em 94, 95, o Brasil tinha, o PIB do Brasil era maior do que a da China. O PIB do Brasil era maior do que a da China.
em 95. De lá para cá, nós vamos perdendo indústria, perdendo participação, e tem um problema. Com o tempo vai sobrando gente. É um fato concreto. Com as inovações, vão sobrando gente no mercado de trabalho. Vai faltando emprego. E aí a gente tem a figura do subemprego, desses empregos informais. Quero aproveitar aqui para lamentar a morte dos trabalhadores de aplicativos aqui no nosso estado, que estão sendo assassinados. É um tema que é muito doloroso. É muito doloroso. Aqueles trabalhadores que estão na rua para levar comida, fazer entrega da farmácia, estão no nosso dia a dia, foram incorporados ao nosso dia a dia. Esses estão morrendo, sendo assassinados, e é um problema muito sério. Mas a escala 6x1, eu vejo com perspectiva muito positiva de ser aprovada, pelo fato de que erra muito o Caiado, governador do estado de Goiás, quando diz que é 5x2, é porque ele não conhece o Brasil, ele não conhece a realidade das pessoas, ele não conhece a realidade da vida das pessoas. Hoje aqui, a maior dificuldade que tem um chefe de família que vive numa grande cidade, é brasileira e que trabalha, é que ele passa mais tempo entre o deslocamento para o trabalho e o trabalho do que com a sua família. É um sistema extremamente desumano, muito desumano, que precisa ser resolvido. Porque, na verdade, tem vida além do trabalho. A gente tem os dados agora divulgados essa semana de absenteísmo e doença ocupacional no Brasil, vocês devem ter acompanhado a divulgação, que cresceu em números estratosféricos. A gente acredita que a jornada 6x1 vai ser aprovada porque começa a se formar uma opinião social importante. E você, quando ouve um sujeito da direita, da extrema-direita, como Caiado, falar uma coisa dessa, é que eles estão prevendo, ele já começa a contabilizar a aprovação do fim da escala 6x1. Está acontecendo isso, eles estão quantificando. Mas nada nos assusta. Eu lembro que a gente, ao observar a história do Brasil, a gente tem episódios que sempre fazem terrorismo. Quando foi criado o 13º, o Brasil ia acabar. O Brasil ia acabar, ia quebrar o Brasil, quando foi criado o 13º. Diziam que ia quebrar, que era uma coisa que não tinha razão de ser, que era muito caro. O salário mínimo. Quando instituiu o salário mínimo no Brasil, também fizeram a mesma coisa. Disseram que o Brasil ia acabar porque ia ter que demitir as pessoas, não ia ter emprego. Recentemente foi a PEC das domésticas, a PEC das domésticas, do direito dos trabalhistas domésticos. Disseram que ia acabar com a profissão doméstica, não acabou. Então é sempre assim, na verdade é uma eterna disputa entre quem tem muito e quem tem pouco e pouco tem, ou os que não tem nada, na verdade. Essa é a disputa que está colocada, é uma disputa muito antiga e que não é superada com o tempo. E a gente acredita muito que a aprovação do fim da escala 6x1 vai acontecer e mais do que isso, a gente não tem dúvida nenhuma que o setor produtivo vai se adequar. Vai se adequar porque, é de toda sorte, como eu gosto de dizer, o setor produtivo no Brasil é muito financiado. É muito financiado. É muito financiado, é muito alavancado com dinheiro público. Muito alavancado com dinheiro público que, em português, claro, é com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Quando a gente fala com dinheiro do setor público, é alavancado com o nosso dinheiro. Então, essa questão da mudança da jornada tem um papel também de redistributivo de riqueza. É importante. É importante redistribuir a riqueza do país, sobretudo para aquele que produz. Sandrão, você falou Nogueira falou que a PEC dos guardas de endemia daria um programa à parte, né? Certamente essa questão do novo trabalhador, né, do novo trabalhismo, dá outro programa à parte, ou como o Nogueira gosta de dizer, dá uma série da Netflix. Mas você lembrou um fato importante, você está falando da cidade do Rio de Janeiro, nós de Campos, e ontem no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, você fez referência, é verdade, e é bom para a gente até informar ao ouvinte telespectador, vários motoboys, centenas de motoboys fizeram protesto na manhã de ontem em São João de Meriti, na Baixada, contra a violência que a categoria vem sofrendo, né? E especificamente o assassinato do motoboy Bruno Barbosa, de Santos, de 24 anos, que foi assassinado durante a noite do dia anterior, da terça, né? Isso exemplifica bem
uma questão crucial para a esquerda, não só no Brasil como no mundo, né? É como defender os direitos do trabalhador terceirizado, essa cultura do empreendedorismo que entrou muito no Brasil com as religiões neopentecostais e ganhou muita popularidade, né? Como tentar interpretar esse trabalhador pelas regras do capital do trabalho do século XIX, do mundo industrial que hoje está acabando. Você acha que esse pode ser o grande desafio da esquerda no Brasil e do mundo? Existe um grande desafio da reorganização produtiva. E quando dessa mudança da reestruturação produtiva das cadeias de produção, certamente o mundo do trabalho também muda. E aí tem um desafio em quem pensa em organizar a sociedade, de se adaptar aos novos tempos. Isso é natural. E nesse caso é isso, organizar o trabalhador é incentivado a pensar que ele é empresário. Eu costumo dizer que é o pobre tipo rico, uma coisa criada no Brasil, o pobre tipo rico. É um bicho diferenciado. E a gente tem um olhar acolhedor sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender que elas são exploradas. Que elas são exploradas. Costumo dizer, eu tenho um irmão que trabalha com Uber, ele vive esse dilema. E um dia ele disse para mim que não queria ser seletista, não tem pavor da CLT, porque ele faz o próprio horário. Eu falei, de fato, você faz o próprio horário. 18 horas por dia. Seu próprio horário que você faz é 18 horas por dia, sentado num carro, trabalhando no Uber. Esse é o horário que você faz. Ou seja, o que na verdade nós temos é uma regressão dos direitos do homem. Dos direitos do homem. O homem cada vez mais fica escravizado. E nesse caso, que a gente salienta bem aqui sobre os trabalhadores de aplicativos, é pior. Ele sequer conhece o patrão. O patrão dele não está nem no Brasil. O patrão dele não está nem no Brasil. E se ele morre, se ele não tem água para beber, se ele leva um tombo na rua, se ele sofre um acidente, que aliás tem números espantosos de acidentes com motos, né? Tem números espantosos de acidentes com motos no Brasil, ele está inutilizando, botando um monte de gente inválida, muitos jovens inválidos, que já está impactando a Previdência Pública brasileira, o número de jovens que estão perdendo os seus membros, são amputados em razão de acidente de motos no Brasil, é gigantesco. E aí o que acaba acontecendo, esse desafio que você fala da esquerda no mundo se organizar, eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda vai se organizar, a sociedade vai se organizar. Eu sempre costumo dizer, quem nasceu primeiro não foi o sindicato. Quem nasceu primeiro foi o trabalhador, explorado, sofrendo, e com o tempo ele começa a entender que ele sozinho não vai muito longe. É por isso que nós nos organizamos em sociedade como espécie, há muito tempo, né? A responsabilidade de chegarmos até agora, com tantos problemas que a humanidade enfrentou, foi por conta da instituição desse modelo que a gente tem de organização em sociedade. Muitas das vezes um modelo muito cruel, mas de fato viver em sociedade impõe a imposição de algumas regras, né? A imposição de algumas regras. Entre elas essa, de proteger aquele e aquela que produzem, né? Que são, nesse caso, esses trabalhadores de aplicativo são altamente precarizados. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir organizar os trabalhadores, porque a necessidade está acontecendo, sabe, Aloysio? As pessoas estão sofrendo, tem episódio de violência, ninguém se auto-organiza. Essa coisa que sozinho eu vou resolver, não existe. Tentam colocar na cabeça do homem que sozinho ele vai resolver, e isso não funciona, e o ser humano descobre isso fácil. Descobre isso fácil. A gente começa a descobrir isso na primeira infância, quando a gente se descobre sujeito de uma família, pai de uma família, depois a gente é mandado para a escola, né? A gente descobre que não está no mundo sozinho. Então assim acontece com o trabalhador e com a trabalhadora. Esses trabalhadores logo vão perceber a necessidade de se organizar. E certamente nós, que temos esse desafio, que temos vocação para estar do lado do trabalhador e da trabalhadora, estaremos junto com esses companheiros e companheiras. Eu quero introduzir um assunto aqui, que é um assunto que está trazendo muita dor à sociedade brasileira nesse momento, que é a morte, o assassinato cruel por jovens ricos do Cão Orelha e a tentativa de se silenciar o caso que aconteceu lá em Santa Catarina. É algo deplorável e eu vi um fenômeno muito importante nesse caso. Tenho acompanhado muitas redes sociais,
a própria imprensa, verifica-se que no caso do cão-orelha, a polarização no Brasil sumiu. Né? A gente começa a entender que os problemas não são vermelhos ou azuis. O nosso problema da sociedade vão muito além disso. Vão muito além de uma polarização que muitas das vezes me parece bem criada, né? Para dividir a sociedade, para impactar de forma negativa na sociedade e para facilitar a exploração daquele e daquela que já é oprimido. E são, sobretudo, os mais pobres. Bem observada a questão do fim da polarização, ou sumiço nesse caso, né? E já tem uma tentativa, sim, um despacho aí determinando a retirada das imagens dos jovens. Para quem não está acompanhando, esse caso aconteceu em Santa Catarina. 4 adolescentes, né, bateram, espancaram até a morte um cão comunitário que vivia na praia, mas tinha todo um acompanhamento da comunidade. Aliás, são 3 cães, né? Sim. Enfim, eu acho que precisa a gente se mobilizar, assim. Ô Sandrão, para fechar aqui esse bloco, e só dando um recado direto para o trabalhador, porque se cria a expectativa quando você anuncia também, e acho importante a gente falar sobre todos os assuntos, o máximo possível, mas só para pontuar aqui para o trabalhador acompanhar essa escala 6x1, fim da escala 6x1. Isso, você falou que no Brasil, desde a década de 80, se divulga, se luta por isso. Outra coisa que você falou, que no ano par as coisas andam bem. Estamos num ano par, ano de eleição. Você acredita na possibilidade da aprovação dessa PEC antes da eleição? Eu acredito sim, já foi aprovado no Senado uma proposta de redução de carga horária, né, da proposta do senador Paulo Paim, no ano passado. E estão andando propostas também de igual teor na Câmara dos Deputados. Começa a se formar um consenso em parte da sociedade sobre esse assunto, né? E assim, a gente acredita na aprovação no primeiro semestre dessa proposta, uma vez que o governo encampou a proposta. O governo encampou a proposta, não tenho dúvida que nós vamos chegar a um bom entendimento com o setor produtivo do país. Na verdade, o setor produtivo, que eu já disse que é muito financiado pelo poder público, né? É muito subsidiado, com muitas isenções, muitas renúncias fiscais. Está na hora de dividir um pouquinho com aquele que produz, com aquele que trabalha, né? E devolver o trabalhador e trabalhadora o direito de viver com a sua família. Bom, 7h44. Precisamos fazer um rápido intervalo. A gente volta a seguir, vamos continuar essa conversa e aí a gente muda de assunto, vira essa pauta aqui. Hoje na bancada com a gente o Aloysio Abreu Barbosa. Estamos conversando com o Sandrão da CUT. Próximo bloco a gente fala sobre orçamento bilionário do governo federal em ano eleitoral e também o escândalo aí do INSS, que tem a participação de alguns sindicatos. Como que o Sandrão da CUT vê isso em detalhes. São 7h44 em Campos. O Folha no Ar é oferecido pelo Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar e também com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos em instantes. Está na hora de economizar energia com a Eletricampo.